São legais essas abordagens policiais que vocês se deparam às vezes aí pelas ruas, normalmente feitas pela polícia militar, e que de repente você vislumbra assim, passando por uma rua, duas, três viaturas paradas ali, vários policiais e um monte de pessoas, normalmente homens, né, com as mãos na parede, com as pernas abertas, sendo revistados, enfim, e permanecendo aquilo ali durante um certo tempo. É legal esse tipo de abordagem? Bom, cada caso é um caso. Eu vou dizer a vocês em linhas gerais e depois quando cada caso é um caso, tá ok? E vamos exemplificar com um caso que nós patrocinamos aí, a defesa da pessoa, tá ok? Bom, normalmente a polícia, ela precisa ter um fundamento para esse tipo de abordagem. Algo que a justiça denominou fundada suspeita. Ora, o que é fundada suspeita? Acho que a definição do conceito mais comum disso daí, fundada suspeita quer dizer certeza. Certeza de que aquele indivíduo que está sendo abordado cometeu um crime, acabou de cometer, está de posse das provas de que cometeu aquele crime. Ou simplesmente ele pode estar armado. E estando armado, ele não ter porte para poder portar a arma no ambiente público, nas ruas. Tá ok? Então, a polícia vai para um sujeito desse, mão para a cabeça, mão na parede, enfim, abre as pernas, são revistados, examinados, e chega ao fim disso, essa fundada suspeita não se confirmou. Por quê? Não encontraram produto nenhum de fato ilícito com aquela pessoa, não encontraram drogas, não encontraram arma, não encontraram nada. Tá ok? E tinham lá a identificação da pessoa. A questão se a pessoa trabalha ou não, isso não é mais considerado esse tipo, a dedução de que seria miliante ou desocupado simplesmente pelo fato de não ter uma carteira registrada. Isso já não acontece mais. Bom, aí a polícia chega para o cidadão e manda ele embora, tá? Se você for analisar em tese, houve constrangimento ilegal. Por quê? Porque a fundada suspeita não se consubstanciou. Não se achou o produto de crime. Não se achou fato nenhum ilegal com aquela pessoa. A pessoa não estava portando armas. Portar uma faca, um canivete é uma arma branca que também é de uso proibido. Tá ok? Mas nada disso ocorreu. Então eles dão o documento para o cidadão, boa noite, e mandam o cidadão embora. Em tese, houve constrangimento ilegal. Tá ok? Mas os tribunais, de uns 10 anos para cá, eles têm se deparado, eles têm chegado num beco sem saída. Se for
considerado constrangimento ilegal, acho que de cada 10 dessa abordagem, pelo menos 9 delas vão ser ilegais, porque não vai se encontrar nada, tá ok? Então, policiais viveriam sendo processados pela prática de constrangimento ilegal. Constrangimento ilegal é expor uma pessoa a vexame, né? A situação pública é deprimente para a imagem dela, tá ok? Mas os desembargadores, a justiça faziam a seguinte indagação: como que a polícia vai trabalhar? Ela tem que ficar no jogo do certo e do erro. Enfim, eles passaram a considerar a maioria dessas situações não ilegais, mesmo que não se encontre nada, tá ok? Porque é o meio que a polícia tem para trabalhar. Sei lá, eu tenho as minhas dúvidas, e numa situação em que eu fui contratado por uma pessoa, eu obtive o indiciamento desses policiais por constrangimento ilegal. Eu vou lhes explicar o único detalhe porque isso foi possível, tá ok? O sujeito saiu do emprego dele, saiu da empresa que ele trabalhava, e ele vislumbrou que o trem vinha vindo lá, 300 metros de distância, o trem vinha vindo. Então, o que ele fez? Ele correu para pegar esse trem. Aí, quando ele virou à direita para entrar na rua que estava a estação, quando ele virou à direita, tinha o quê? Tinha 2 viaturas da Polícia Militar parada e uns 10 cidadãos lá com as mãos na parede e as pernas abertas. O que ele fez? Passou no meio. Ele estava correndo para pegar o trem. Um dos policiais colocou o pé na frente e ele tropeçou e caiu. E foi mandado também para o muro, colocar as mãos na parede e abrir as pernas. Enfim, não encontraram nada e ele se sentiu muito humilhado. Era o último trem, aquele dia ele teve que dormir na rua para ir trabalhar no dia seguinte, enfim, e me procurou. E aí nós estudamos minuciosamente o caso e, para resumir, sabe o que caracterizou o constrangimento ilegal? Mesmo assim, só lá no Superior Tribunal de Justiça, porque em São Paulo o juiz singular não considerou, o Tribunal de Justiça não considerou e lá no STJ considerou que houve constrangimento ilegal. Por um único detalhe: esse pé que o policial pôs na frente. Só por esse detalhe. Tá ok? Na verdade, se fôssemos analisar, passar no meio de onde a polícia está fazendo uma averiguação, pessoas sendo revistadas, é um problema sério. Mas o policial ele tem que ter o tato. O sujeito dobrou uma esquina, ele não tinha visão. Correto? E ele não vinha correndo no sentido contrário da polícia, ele vinha correndo para onde estava a polícia. Então o sujeito tem que analisar. Foram esses fatos que nós só pesamos no Superior Tribunal de Justiça e houve a condenação desse policial, esse simplesmente que pôs o pé, e o comandante porque não o instruiu adequadamente, ok? Mas normalmente é um problema muito sério, esse daí, tá ok? Cada caso é um caso, tá ok? Deixe seus comentários aí, as suas indagações, as suas perguntas, enfim, nós estaremos no momento oportuno falando sobre este e outros causos pitorescos, engraçados. Até a próxima.